Dislexia ou dificuldade de leitura? Como diferenciar? Pois é, esse é um tema muito polêmico, mas quando a gente coloca as evidências científicas, fica muito mais fácil de fazer. Bora mais para mais um vídeo aqui no nosso canal? Olá, aqui é a Lu Brits e hoje nós vamos falar de um tema que, principalmente depois da pandemia, vem tirando o sono, vem aí preocupando muitos professores, enfim, né? Que é, será que a dislexia aumentou depois da pandemia? O que aconteceu, né? O que pode ter acontecido? Cada vez mais a gente tem visto essa questão da dislexia e dos distúrbios específicos de leitura. Então, esse é um tema extremamente importante e polêmico, mas a gente precisa estar entendendo como, baseando em neurociências e evidências científicas, como é de praxe aqui nos nossos conteúdos da NeuroSaber. Então, se você quer saber mais, se inscreva aqui no nosso canal, curta, compartilhe, ligue as notificações, porque toda semana a gente tem um mega tema legal aqui, trabalhando realmente para que a gente consiga entender essa questão das neurociências e, mais do que isso, fazer com que todas as crianças aprendam. Mas vamos lá, vamos começar a falar sobre esse tema. Como que eu sei que é uma dislexia ou uma dificuldade de leitura? Bom, quando a gente fala na dislexia, nós estamos falando num distúrbio, num transtorno específico de leitura, tá? E os transtornos específicos, né, de aprendizagens, transtorno específico de leitura, ele é um transtorno de origem neurobiológica. Né? Aproximadamente aí 5% da população tem dislexia. E aí a minha pergunta, quando a gente vê os nossos índices educacionais, 50%, 60% das nossas crianças não têm compreensão leitora. Será que tudo isso é dislexia? Óbvio que não. Para a gente poder fazer a diferenciação do que é dislexia e do que é dificuldade, a gente tem que recorrer às evidências científicas. E isso a gente vai estar falando aí do DSM-5, isso mesmo, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, e lá ele mostra como que a gente deve fazer a diferenciação e o diagnóstico de uma criança com dislexia ou de aí simplesmente uma dificuldade de leitura. Então, uma das coisas importantes, a dislexia, ela tem uma origem neurobiológica, uma origem genética. Então, familiares que já tenham tido dificuldades para leitura, para escrita, é um sinal importante. Uma outra coisa importante, atrasos na linguagem, né? Então, crianças que atrasaram para falar ou que ainda depois dos 5, dos 6 anos ainda tem trocas na fala. Uma outra coisa também importantíssima, todas essas dificuldades, elas têm que acontecer por mais de 6 meses e acontecer independentemente do professor, do pai ou do cuidador que está junto com essa criança. E uma outra coisa importantíssima, outro critério diagnóstico é esta criança ter passado por uma estimulação, por um programa estruturado baseado em evidência científica, por 6 meses. Se mesmo assim essa criança tiver passado por uma abordagem de alfabetização baseada em evidência e ela continuar apresentando déficits significativos na leitura, somente aí a gente pode dar o diagnóstico de dislexia. Então vocês estão vendo que ele não é um diagnóstico simples, ele é um diagnóstico de exclusão, porque eu tenho que excluir problemas pedagógicos, tenho que excluir problemas emocionais, tenho que excluir problemas familiares, enfim, questões em relação a programas educacionais, então eu tenho que excluir tudo, dar uma instrução de qualidade baseada em evidência por 6 meses. E se essas dificuldades por 6 meses continuarem acontecendo, aí sim eu posso pensar em dislexia. Então, eu não posso fazer o diagnóstico, que deve ser o quê? Multidisciplinar, sem antes promover com esta criança uma instrução explícita, pautada em evidência científica, trabalhando consciência fonológica, conhecimento alfabético num programa de alfabetização com abordagem fônica. Se eu não trabalhei tudo isso, eu não posso falar que essa criança é disléxica. A probabilidade dela ter uma dificuldade de leitura é muito maior do que ela ter aí uma dislexia. Até olhando a proporção, né, gente? 5% só das pessoas têm dislexia. E se a gente olha a nossa realidade, a maioria do que as nossas crianças têm são dificuldades de leitura. E daí, gostou desse tema? Bacana, né? É muito importante a gente, então, estar trazendo as evidências científicas, os programas baseados em evidência para a prática cotidiana do professor de sala de aula, porque daí a gente consegue realmente separar o que é distúrbio, transtorno, de uma simples dificuldade.
Espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa mega aula, né? Que de 5 minutos a gente tenta dar uma aula, mas são conhecimentos importantes. Então, comente aqui embaixo, dê sugestões pra gente, compartilhe este vídeo com quem precisa e até o próximo vídeo.